Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Henriques. Sou gerente de tecnologia e soluções satelitais da Telebrás e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o satélite, o SGDC, né? O Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas da Telebrás. Eu sei que muitos de vocês aqui gostariam de ouvir mais sobre rede terrestre, né? Sobre os gigabits e os terabits da rede terrestre, mas aqui a gente vai falar de satélite, é uma outra ordem de grandeza, né? E só um pouquinho também para dar o meu histórico, eu comecei a minha carreira lá em 2002, 2003, justamente na área de networking, trabalhando com PTN, Packet Transport Network, né, de interfaces de 10, 40 GB, isso lá em 2005. Foi quando eu fiz o primeiro curso com o Moreiras, lá de IPv6. E depois eu evoluí na minha carreira e fui trabalhar com ADSL. Então, eu saí de 10 GB para trabalhar com 5 MB, 10 MB. Né? E agora não. E nos últimos 5 anos eu evoluí de novo e agora estou trabalhando com satélite, que há 5 anos atrás estavam falando de 250 kilobits por segundo a 500 kilobits por segundo. Então, eu estou evoluindo constantemente na minha carreira, como vocês podem ver. E basicamente a gente vai falar do satélite e por que ele traz essa diferença, essa mudança completa de paradigma de satélites não são mais acessos de 500 kilobits por segundo. É isso que eu vou mostrar para vocês. Tá, então, inicialmente, só sempre lembrando, a Telebrás ela foi reativada em 2010 com o objetivo de diminuir as desigualdades sociais. Então, ela tem que chegar aonde as operadoras não chegam, não querem chegar. Então, é garantir conexões nas regiões mais distantes e estabelecer confiança e segurança, realizar a comunicação da administração pública federal. Então, são dois objetivos primordiais, né, de atender o governo, os clientes de governo, e chegar nos locais aonde ninguém chega. E o objetivo da reativação da Telebrás é claro, é a falta de infraestrutura de telecomunicações no Brasil. Isso, obviamente, não é um problema só brasileiro. Todos os países de grande dimensão eles sofrem em maiores ou menores proporções do mesmo problema. Os Estados Unidos, por exemplo, sofre desse problema. A Austrália tem esse problema muito premente também. A Austrália, inclusive, tem um PNBL lá, né, que funciona muito bem, inclusive. Mas, basicamente, baseado nesses dados da Anatel, a gente viu que ainda existem centenas de localidades, de cidades, municípios, que não têm backhaul de fibra ótica, e milhares de municípios que ainda não têm um backhaul de alta capacidade chegando. Certo? Então, é disso que nós estamos falando. Então, isso, consequentemente, traduz-se a oferta de baixas velocidades aos usuários finais, né? Então, o problema é de infraestrutura. E esse problema ele não está apenas em localidades distantes, como a gente costuma imaginar, que é o seu Zé lá da área rural que mora isolado de uma comunidade. Esses problemas eles se repetem numa escala menor também, por exemplo, dentro de um mesmo município, né? Esse slide mostra claramente isso, as diferentes ofertas de velocidade de acordo com... isso aqui é no mesmo município, o município de Belo Horizonte. Você tem algumas áreas metropolitanas dentro de Belo Horizonte que têm atendimento a altas velocidades, todas elas atendidas a mais de 10 megabits por segundo. Porém, se você olhar, mesmo perto do centro, existem muitas áreas que não têm essa oferta, que não têm essa capacidade. Okay? Então, para isso é que foi criado o SGDC. O Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, ele é, sem dúvida nenhuma, um legado para as telecomunicações brasileiras. Ele foi lançado em 4 de maio desse ano, pelo foguete Ariane 5, né, a missão VA-236. Só para eu saber aqui, quantos de vocês assistiram o lançamento? Só para eu saber se tem alguém... Poucos, tá bom. Foi um lançamento bem à brasileira mesmo, porque... primeiro que teve uma greve na Guiana Francesa, né? Foi um episódio raríssimo que já aconteceu 2 vezes na história, uma em 1980, outra em 1960 e poucos.
E aconteceu justamente um dia antes do lançamento da SGDC, os franceses lá da Guiana Francesa entraram em greve. Isso atrasou em 1 mês e meio, mais ou menos, o nosso lançamento. E no dia do nosso lançamento, na contagem regressiva, que ela começa 45 minutos antes, né? Ela vai descendo, todo mundo vai checando os status, os sistemas. A hora que chegou em 7 minutos, que é aquela contagem síncrona, ou seja, é dali, não para mais a contagem. Passou de 7 minutos, a contagem não pode parar. Se ela parar, ela vai ter que ser, o lançamento vai ter que ser adiado. E a hora que chegou nos 7 minutos, ela parou. E deu luz vermelha. Problema na temperatura do gás hélio que atende a plataforma, né, do lançamento. Foi aquele desespero, a gente achou que não ia lançar, mas no final das contas era só um sensor que deu defeito lá na hora do lançamento. Foi um corajoso lá, desligou o sensor e tudo prosseguiu normalmente, né? Tem gente que é paga para isso. Então, bom, vamos lá. É um projeto de 2,7 bilhões de reais, porque envolve muito mais do que só internet. Okay? Vocês vão ver que é uma questão de soberania. 100% de cobertura do território nacional, é um satélite único, não existe igual. Então, o SGDC, na verdade, ele veio para suprir 3 pilares. Tá, okay? O primeiro, que é a internet, é massificar o acesso à internet, que é levar a internet onde ela não chega hoje. E vocês vão ver como a gente já conseguiu atingir esse objetivo. Okay? O segundo é prover meio seguro e soberano para comunicações estratégicas do governo. O Brasil, sendo a 5ª economia do mundo, o 9º PIB, e um dos maiores em termos continentais e etc., em termos populacionais, ainda não tinha até hoje, apesar de já ter tido na sua história, hoje ele não tinha um satélite controlado por brasileiros. Todos os satélites utilizados para comunicações governamentais, comunicações estratégicas, de defesa, militares, são satélites estrangeiros. Ou seja, num caso de conflito, nós estaríamos numa posição não muito confortável. Então, basicamente, essa é a grande importância do satélite, certo? E tudo que veio junto com ele. E terceiro, mas não menos importante, obter tecnologias críticas para a cadeia nacional, justamente para a indústria aeroespacial brasileira, que já trabalhou nesse satélite, né, algumas estruturas do painel solar, algumas estruturas de baterias foram feitas no Brasil. Muitos empregados, né, funcionários de várias agências brasileiras obtiveram treinamento em todas essas tecnologias. Muitas dessas tecnologias, como vocês sabem, elas são de acesso proibido. Então, você precisa desenvolver ela. Você não pode chegar lá, aos Estados Unidos, eu quero comprar essa tecnologia de amplificador aqui. Os Estados Unidos falam, não, eu só vendo o satélite inteiro. Se você quiser um amplificador, eu não vendo, não. Sou proibido de vender. Então, o Brasil tem que desenvolver essa tecnologia para conseguir ser soberano nesse aspecto. Tá, okay? Então, esse aqui é o satélite. Ele é um Spacebus 4000 da Thales Alenia Space. São 37 metros de ponta a ponta, na asa a asa, e quase 6 toneladas. Certo? E uma vida útil depois do lançamento, já calculada, de 18,9 anos. Então, quase 19 anos. São 67 feixes em banda Ka, 58 gigabits por segundo. Aqui vocês vão falar, 58 GB, não dá nem a minha interface lá de 100 GB. Né? Deixa eu só contar uma coisa para vocês. O satélite mais poderoso que existia nos céus brasileiros, até antes do lançamento do SGDC, tinha menos de 15 gigabits por segundo. Certo? E foi lançado o ano passado, em 2016. Até antes de 2016, o satélite de maior capacidade em cima dos céus brasileiros tinha 2 gigabits por segundo. Ou seja, é uma tecnologia que está avançando muito rápido, e eu vou explicar como que a gente tem conseguido fazer isso nas comunicações via satélite. E também ele é um satélite híbrido, né? Ele tem banda Ka e banda X. A banda X ela é de uso exclusivo militar. Okay? Então, são 2 centros de controle trabalhando operacionais, os 2 são ativos, né?
tanto o principal quanto o secundário. A Telebrás ficou com a operação da banda KA, a Defesa ficou com a operação da banda X, só que o controle, ou seja, o controle de atitude do satélite, né, você conseguir controlar para onde que ele está olhando e como é que você segura ele no mesmo lugar, ele é feito em conjunto pela Telebrás e pelo Ministério da Defesa. Ou seja, 100% por brasileiros. Essa aqui foi a foto que o nosso pessoal tirou lá, né? Eles foram lá 24 horas antes. Esse ambiente ele é fechado, nenhum ser humano mais pode estar num raio de 5 km de distância do lançador. Esse hoje é um dos lançadores mais confiáveis que existem no mundo. Okay? Eles já lançaram, se eu não me engano, o último indicador deles foram 75 lançamentos consecutivos sem nenhuma falha. Ok? E no mundo espacial isso é muito raro, né? Você ter tantos lançamentos assim sem nenhuma falha. Então, só para vocês terem uma ideia, para levar o SGDC, que estava na posição superior, e mais o CoreaSat, que era o satélite passageiro, somando os dois, dá 10 toneladas, ele precisa de 780 toneladas, certo? Das quais 90% é combustível. Então, eles são 50 metros, ele lança 10 toneladas até o arco geoestacionário, tá ok? 2 satélites cada vez, lá da Guiana Francesa, e é isso. Bom, o satélite, só para termos de comparação, né, ele tem 37 metros de envergadura e 6 metros de altura aqui quando as antenas estão implantadas, né, quando elas estão abertas. E, basicamente, são 12 quilowatts de energia elétrica sendo geradas diariamente, né, o que daria para alimentar 50 casas populares no padrão brasileiro, né. Então, esses painéis solares, eles realmente precisam ser, né, bastante eficientes no sentido de gerar energia para todo esse sistema. Bom, isso aqui é durante a construção do artefato, lá na França. Tá, okay? Então, o conjunto de especialistas que esteve trabalhando no satélite durante toda a fase de construção, planejamento, preparação e testes. Tá, okay? Isso aqui é na chegada lá em Kourou, na Guiana Francesa. Como eu disse, né, existiu um programa, existe ainda, né, ele ainda está em curso, o programa de capacitação e de transferência de tecnologia e absorção de tecnologia. Então, aqui tem alguns rostos, aqui, tanto da Telebrás quanto da Visiona, que é uma empresa que foi criada, é uma joint venture entre a Embraer e a Telebrás, que ela foi criada justamente para fazer integração, ela é a primeira integradora privada do Brasil de artefatos espaciais. O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Agência Espacial Brasileira e a FAB, né, a Força Aérea Brasileira, dentro do Ministério da Defesa. Então, foi interessante porque juntou um time muito experiente, que já tinha lançado outros satélites do INPE, e um time de jovens, pessoal recém-formado no ITA, um pessoal brilhante que é a nova geração da indústria espacial brasileira, né? Então, a gente está conseguindo reativar o programa espacial brasileiro graças a esse primeiro passo aqui. Essa é uma coisa que deve nos orgulhar bastante. Então, foram mais de 44 profissionais, 80% on-the-job training, 65 com pós-graduação, idade média de 34 anos. É justamente devido a essa característica, né? Tinham alguns com idade bastante avançada, mas a maioria eram novos. Então, tanto na fase de especificação, análise de missão e projeto, né, eles foram capacitados desde a fase de confecção do projeto até a fase de integração e teste e lançamento e operação. Então, é o Brasil retomando seus quadros, tentando reconstruir a sua história. Depois, vocês devem se lembrar, lá em 2000 esqueci o ano agora, a explosão de Alcântara, acho que foi em 2003, 2002, onde a gente teve uma perda considerável da nossa comunidade científica,
do nosso programa espacial, então a gente está conseguindo reconstruir isso aí. Bom, então o satélite é isso aqui. Vocês vão, daqui a pouco, entender o que são essas bolinhas. Basicamente, são os que a gente chama de spot beams. São feixes de alta potência. Então, diferentemente dos satélites tradicionais, que vocês devem já ter conhecido e ter tido experiência com eles, que são satélites destinados para broadcast. Basicamente, são satélites para televisão. Certo? Por mais que exista muitos serviços de internet nestes satélites tradicionais, eles não são feitos para a internet. Porque eles pegam a potência e distribuem por uma vasta área, por exemplo, pelo Brasil inteiro. Eles fazem um feixe nacional. E ao você distribuir isso, você tem uma densidade espectral de potência muito baixa, ou seja, uma eficiência muito baixa. Você precisa de maiores antenas, maiores transmissores, e você não consegue transmitir muita capacidade, e é por isso daqueles 256 kilobits por segundo ou 500 kilobits por segundo que eu comentei com vocês no começo da apresentação. A hora que a gente muda para um satélite HTS, que é um High Throughput Satellite, que é um satélite de alta capacidade, que trabalha com multifeixes, você tem um ganho de eficiência na ordem de 10, 20, 30 vezes, dependendo da posição que você está no feixe. Então, o SGDC ele trabalha com 5 gateways, são estações de acesso, são as estações de comunicação entre o satélite e a Terra, que é Brasília, Rio de Janeiro, Florianópolis, Campo Grande e Salvador. São essas 5 estações que estão aqui no mapa. E uma capacidade de 58 gigabits por segundo. Então, se vocês perceberem, cada cor dos feixes ele está atrelado a uma gateway. Então, esse feixe aqui, por exemplo, que atende, vamos pegar sul do Rio Grande do Sul, ele é atendido pela gateway de Florianópolis. Então, isso significa que se você colocar uma VSAT aqui, se você colocar um terminal de usuário ali, ele vai subir para o satélite e descer na gateway de Florianópolis e cair na rede terrestre da Telebrás a partir de Florianópolis. E dali ele vai ou sair para a internet ou fazer qualquer outro caminho que tenha sido combinado comercialmente. Né? Pode ser que tenha um túnel L2 VPN para algum outro lugar. Então, você veja que são alocações fixas. Tá? Lá na época que o satélite foi contratado, em 2012, 13, essa era a tecnologia vigente. Hoje já existe uma tecnologia mais avançada que altera as gateways de acordo com a necessidade, o que é muito melhor. Só que, infelizmente, o nosso satélite ele não tem. Né? Esse é um dos grandes problemas da indústria de satélite. Você planeja o satélite e só depois de 5 anos é que ele está no mercado. Ou seja, 5 anos tudo muda. Né? O mundo é outro, praticamente. Hoje, só para vocês terem uma ideia, a gente já conseguiria contratar um satélite, ao invés de 58 gigabits por segundo, a gente já conseguiria contratar um satélite de 1 terabit por segundo. Ok? Existem fabricantes que prometem essa velocidade. Bom, então o satélite está numa posição orbital privilegiada, uma posição orbital brasileira, colocalizado com 2 outros satélites, com um da Star One, que é o C3, e um de Ciscomis, que é um satélite militar dos Estados Unidos. Ok? Sem contar os satélites desativados, que de vez em quando aparecem na órbita do nosso satélite, a gente tem que dar uma desviada para não bater. Né? Um dos grandes problemas, e que é alvo de muitos estudos, inclusive, é o lixo orbital, certo? Que está tornando o trabalho de operação de satélites muito difícil. Né? A probabilidade de colisão ela tem aumentado bastante. Não sei se vocês acompanham as notícias, mas só nesses últimos 2 anos, 3 satélites simplesmente sumiram. Ninguém consegue descobrir qual foi a causa, o que aconteceu. Eles simplesmente somem, param de se comunicar. Obviamente, muito provavelmente, isso é colisão de lixo espacial. Tá? Então, aqui para mostrar para vocês a diferença entre a cobertura do SGDC, que é 100% do território nacional, e a cobertura de outros satélites em banda Ka equivalentes, todos lançados recentemente. Tá? Esse aqui é o mais antigo de todos, que é o Amazonas 3, lá de 2013. Esse aqui já é 2015, 2016, 2017, esse também 2017, esse também 2017, e esse aqui vai ser lançado ano que vem, 2018.
Tá, ok? Então, não tem nenhum satélite com a cobertura igual do SDC. Esse aqui, ele, apesar de ele ter também 100% da cobertura, os feixes dele são gigantescos, são de mais de 1.200 quilômetros. Então, de novo, você perde potência, significa que você perde eficiência, significa que você não consegue atingir velocidades adequadas. Aqui a gente está falando de velocidades de até 10, 20 megabits por segundo em cada terminal. Tá? Quando eu falo no SGDC, a gente está falando de até 100 megabits por segundo por terminal. E vocês, muito provavelmente, não estão impressionados com esse número, mas ele é impressionante para quem trabalha com satélite. Tá, okay? Para quem está acostumado. Hoje, se você for ao mercado e falar, eu quero um link de satélite, você vai ver eles te entregando um link de, no máximo, 5 megabits por segundo, 10 megabits por segundo, por 10 mil reais. Não é full, tá? Não é capacidade dedicada, não. Isso é capacidade compartilhada. 1 para 10. Então, hoje, o acesso à comunicação via satélite é caríssimo e de baixíssima eficiência. Okay? Então, os satélites em banda Ka, HTS, eles estão justamente mudando essa realidade. Então, é isso aqui. Né? Qual é a principal diferença de um wide beam, satélite convencional, para um spot beam? É justamente você criar feixes bem menores e com potências mais concentradas. Então, você ganha com isso eficiência. Como faz isso? Né? É através do reuso de frequências. É a mesma lógica da rede celular, da rede móvel celular. Você começa a reutilizar frequências várias vezes e, dessa forma, onde eu tinha só 3 GHz de capacidade, o SGDC, por exemplo, ele trabalha com 28 GHz de capacidade, porque ele reusa a frequência, para ser mais preciso, 4 vezes. Ok? Agora a pergunta, né, que não quer calar, como é que você consegue ter 67 feixes sem ter 67 antenas? Essa era uma das perguntas que eu ficava mais encabulado, né? Esse aqui é o satélite, tá? Esse aqui é o SGDC. Na verdade, ele tem 3 antenas em banda Ka e 3 antenas em banda X, tá? Então, basicamente, a resposta é MFPB. Né? Então, é uma tecnologia que você utiliza vários feeders e, de acordo com que a onda reflete na parabólica, você consegue ter uma determinada localização do feixe na Terra. Então, é uma tecnologia bastante avançada, bastante precisa. É muito difícil você conseguir construir esse tipo de feed, né, esse tipo de alimentador. Mas é interessante como ele trouxe um novo patamar para as comunicações via satélite. Okay? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente está saindo de satélites de, no máximo, 3, 4 gigabits por segundo, em banda KU ou em banda C, para satélites de 60 ou até mais, dependendo do fator de reuso. Né? Você consegue aumentar o fator de reuso, óbvio que você diminui a eficiência. Bom, uma das perguntas que todo mundo faz é chuva. Né? Em banda Ka, você tem maior suscetibilidade à chuva, basicamente nessa região aqui, onde o índice pluviométrico ele aumenta drasticamente, você tem mais nuvens, chuvas mais densas, durante mais tempo, né? Durante o maior tempo do dia. Mas a gente tem que lembrar que o satélite ele foi projetado para trabalhar com uma disponibilidade média anual de 99,5% ao ano. Isso, traduzindo a letra miúda, são 7 minutos por dia. Né? Então, a atenuação por chuva, ela atenua o sinal, mas ela não chega a interromper o sinal. Certo? Quer dizer, em determinadas condições, ela interrompe o sinal por curtos períodos de tempo. E isso, obviamente, na região norte e centro-oeste, que sofre mais com esse fenômeno natural, mas aí você tem que compensar. Né? Existe a tecnologia ela já consegue se adaptar automaticamente a esse tipo de problema, mas é óbvio que chega um momento, chega um limite da tecnologia que você precisa aumentar o tamanho da antena, ou talvez aumentar o tamanho a potência dos transmissores. Aqui, uma das vantagens de trabalhar em banda Ka é que nós estamos falando de antenas de 60, 70 centímetros. É o mesmo tamanho das antenas de DTH que vocês têm, que a gente vê por aí, né? Claro TV, Oi TV.
Então, são antenas bastante pequenas. E, óbvio, lá em cima, talvez, antenas um pouquinho maiores, antenas de 1 metro, de 1,2 metros, chegando até 1,8 em alguns casos extremos. Tá ok? Bom, o SGDC ele é composto por esses 3 segmentos de solo. A missão em banda Ka são as 5 gateways que eu comentei com vocês. O controle é feito nos centros de operações espaciais do Rio de Janeiro e Brasília. E também a banda X, que é operação da defesa. Esse aqui são os subsistemas, a gente não vai entrar nos detalhes, que eu já estou acabando meu tempo. Eu só queria mostrar para vocês. Este aqui é o Centro de Operações Espaciais, ele é um Data Center Tier 4, significa o mais alto padrão de resiliência, de tolerância a falhas. Certo? Ele tem dupla abordagem de fibra, ele tem dupla abordagem de energia comercial, dupla proteção de geradores, dupla proteção de baterias, e tudo nele é redundante. As obras estão aceleradas, ok? Essas antenas elas já estão prontas, né, já estão instaladas, e as 5 gateways também já estão praticamente prontas, tá? Só está faltando plantar grama, né, mas basicamente a parte operacional ela já está pronta, tá? Nós estamos nessa semana ativando a primeira VSAT do SGDC para começar a navegar na internet. Bom, basicamente, como é que funciona o ecossistema, né, da comunicação via satélite? A gente tem a VSAT lá na ponta do cliente, que é composta por um terminal, né, uma antena, um transmissor, um receptor e um modem, que, por sua vez, vai até o satélite, chega nas gateways. Essas gateways são antenas de grande porte, de 13 metros, que são tratadas pelos equipamentos, né, são convertidas para banda L, e aí são trabalhadas aqui, amplificadas, etc. Descem para a plataforma satélite, que é a banda base, que são os moduladores, os demoduladores do satélite, e vai para a internet. Okay? Então, basicamente, esse é o papel da gateway na comunicação. E você precisa ter equipamento nas 5 gateways. Okay? Então, uma das primeiras perguntas que provavelmente vocês vão fazer é por que não abre para pequenos provedores a terem acesso à capacidade? Porque você vai precisar fazer um investimento muito grande em 5 gateways, e isso torna praticamente inviável a participação de pequenos provedores diretamente na compra de capacidade do SGDC. Isso não significa que não pode participar de outras formas, né? Os pequenos provedores comprarem megabit por segundo lá na ponta, né? Aliás, esse é um dos objetivos da Telebrás. Bom, então, são diversas aplicações e benefícios da SGDC, não vou nem entrar nesse detalhe, mas é importante sempre mencionar que sempre vai existir localidades onde a rede terrestre não chega, né? Ou ela é inviável de chegar. Mesmo em regiões próximas de centros urbanos, sempre vai existir localidades onde a rede terrestre não chega com qualidade. Okay? Então, o espaço para o satélite ele sempre existe, independente da riqueza de uma sociedade. Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos hoje é a maior nação, é o maior mercado de comunicações via satélite do mundo. Eles têm lá 3 milhões de assinantes de internet via satélite. Ok? Bom, então aqui só mostrei para vocês, a gente plotou aqui alguns clientes potenciais da Telebrás, né? Foi mencionado aqui no começo da tarde o Educação Conectada, é um projeto do Ministério da Educação em conjunto com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, onde a gente vai conseguir atender mais de 7.000 escolas rurais já em 2018, em cima desse projeto aí, né? Além de outros potenciais clientes aí da Telebrás. E uma última coisa que eu ia mostrar para vocês é como a gente fazer a utilização da banda de forma inteligente, complementar, né? Como o perfil de tráfego de clientes residenciais, ao você misturar ele com o perfil de tráfego de clientes corporativos, vocês com certeza experimentam isso nas suas redes, isso aqui é regra básica da estatística, você consegue ter uma máxima utilização da rede, consequentemente, uma máxima rentabilização do investimento. Esse é o objetivo de qualquer provedor de telecomunicações, é conseguir rentabilizar ao máximo os seus investimentos, e é isso que a gente está fazendo aqui,
através dessa forma de comercialização, né? A Telebrás, ela presta serviço de telecomunicações diretamente aos seus clientes de governo e, na outra metade do satélite, vende-se para usuários finais. Ok? A questão é que, como a Telebrás não pode vender para o usuário final, a gente está estruturando a comercialização de forma que outras empresas possam fazer esta comercialização, né? A gente vai trabalhar de forma com parceiros nessa outra metade aqui do SGDC. Bom, era isso que eu tinha para falar. Estou à disposição para perguntas aí. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Alguma pergunta, gente, para o Bruno? Um comentário? Oi. Alô? Uma pergunta bem rápida e simples. A questão de latência, vocês chegaram a estimar ou medir qual é a latência mesmo? Porque, se eu não estiver enganado, ele está a 36 mil quilômetros, que ele é geoestacionário, né? E de que forma isso pode influenciar na navegação ou nas conexões únicas, né? Você só vai atingir o full throughput com múltiplas conexões, ou tem alguma coisa que os aparelhos que estão conectados ali no VSAT ele consegue fazer para poder usar essa banda, seja ela qual for, full? Perfeito. Isso, inclusive, eu ia trazer no slide, só que eu achei que ia ser técnico demais. Mas depois, vendo as apresentações aqui, eu acho que eu devia ter colocado. Basicamente, o satélite, todos os satélites geoestacionários, eles têm um problema de física, né? Só de propagação de onda eletromagnética são 360 milissegundos. Mas o tempo de processamento dos equipamentos em uma ponta e na outra, nós estamos falando aí de um RTT de aproximadamente 700 milissegundos. RTT é sempre ida e volta para a gente entender, né, se você estiver pingando algum host. Aí, basicamente, a única maneira de você... se você trabalhar com 700 milissegundos num TCP, numa conexão TCP nativa, você está limitado ali a, no máximo, 800 kilobits por segundo, 1 megabit por segundo, porque o janelamento não vai permitir que você vá além disso. Então, basicamente, a estratégia para resolver, para mitigar esse problema, é utilizar o que a gente chama de aceleração, ou TCP spoofing, que é justamente você simular uma sessão TCP na VSAT com o host, que está por trás da VSAT, e aí a VSAT vai falar um protocolo que não tem janelamento, ou seja, que ele faz, basicamente, reserva de recursos over the air, né, na rede satélite. Então, você resolve o problema da limitação que a latência traz no throughput do TCP. Então, você consegue chegar a throughput de 100 megabits por segundo, graças a essa aceleração, lembrando que, para você conseguir fazer o TCP spoof, você precisa abrir o pacote TCP, ele não pode estar criptografado. Então, as redes satélites, elas sofrem muito, principalmente na internet de hoje, onde tudo é HTTPS. Né? Então, se você começa a criptografar tudo, você não consegue mais acelerar no satélite e, consequentemente, você perde performance. Então, basicamente, todos os fabricantes de equipamento eles têm trabalhado muito para melhorar esses algoritmos, para tentar subir o máximo possível no stacking, para ver até onde ele consegue chegar e fazer a aceleração, atingir o máximo de performance para cada VSAT. Agradecer ao Bruno. Bruno, obrigado. Salve de palmas.